noite, está começando com vocês o programa Atividade desta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Neste momento, a temperatura é 18 horas e 57 minutos, a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica os estúdios da RDC TV, é de 20 graus centígrados. Um dia maravilhoso, um fim encantador, principalmente lá na área da Praia de Belas, do Guaíba, da orla do Guaíba, que está hoje já repleta de pessoas. Evidentemente que véspera de um feriado, que é um feriadão normalmente, muito movimentação hoje de automóveis na cidade, pessoal saindo para curtir o litoral ou a serra. De qualquer maneira, estamos aqui com nossa atividade sempre ao vivo, né? Há 29 anos, estamos marchando aí começo de janeiro, 29 anos do programa Atividade, que é destacadamente o programa de maior credibilidade e longevidade na televisão do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de um programa de opinião independente. Aqui nós temos opinião independente, a gente muitas vezes tem e tal, mas isso faz parte do jogo democrático e, sobretudo, de um ambiente em que a gente preza pela independência do pensar e do expressar o pensamento. Essa é realmente a grande sacada do programa Atividade, pelo jornalista José Silva, nosso chefe, e que vem ao longo dos anos se consolidando no mercado de jornalismo, sobretudo jornalismo de televisão opinativa no Rio Grande do Sul. Bom, nessa sexta-feira está aqui comigo o Joaci Casagrande Paulo. Joaci Casagrande Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. O Joaci sempre vem às sextas-feiras, normalmente, e é sempre bom a tua companhia. Obrigado, Joaci. Obrigado. E, aliás, eu quero, antes de mandar, quero dizer o seguinte, quero te agradecer, não combinei contigo isso, te agradecer ao vivo, porque eu tenho, como nós começamos sempre o programa Atividade com o esporte, eu tenho várias preferências clubísticas, né? Aqui no Rio Grande do Sul é o Grêmio, Santa Catarina, o Criciúma, e é sobre isso que eu quero falar depois com ele, no Paraná é o Coritiba, no Rio de Janeiro o Botafogo, em São Paulo o Santos, em Minas Gerais o Cruzeiro. Fora do Brasil, o meu time que mais aprecio, grande time, destaque internacional para mim, é o Mazembe, que é um time lá do Congo, né, da África e tal. Mazembe, para mim, é o grande time fora do Brasil. Joaci Casagrande, muito obrigado por ter me dado em presente uma camisa do Criciúma. Eu não trouxe aqui hoje, porque o pessoal ia me tirar daqui, tá? Ia me roubar essa camiseta. Muito bonita, camisa amarela, preta e branca. Criciúma, que é um grande time em Santa Catarina, um time que tem uma direção, sempre teve uma direção eficiente, sabe administrar, e o Criciúma ainda vai dar muitas alegrias para todos nós, tu que é conselheiro do Criciúma, né? Não, eu, em realidade, eu não sou conselheiro, eu sou cônsul do Criciúma para a cidade de Porto Alegre. Mas quando tu falava que tu tinha uma série de times, cada estado tu tinha um time, eu me lembro quando eu era menino lá em Criciúma, eu tinha uma série de clubes também. Eu tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro era o Vasco da Gama, em São Paulo era o Santos, em Minas Gerais era o Atlético. E, então, eu tinha vários times, e quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, aí eu fui assistir o Grenal, porque todo mundo dizia, cara, tu é gremista ou tu é colorado? Eu não sei, deixa eu ver. Aí fui assistir o Grenal, e ali no Grenal eu vi uma série de atletas catarinenses. Ali eu vi Juarez Teixeira, vi Figueiró, vi o Vieira, tudo. Eu digo, vou torcer para esse time aqui que tem bastante catarinense. E fiquei gremista. Mas o time do meu coração, hoje em dia, é o Criciúma. Porque a gente tem um amor interessante, a gente tem um amor muito grande pelo lugar onde nasceu. E agora foi preciso que eu vivesse aqui no Rio Grande do Sul 63 anos para entender por que o gaúcho ama tanto as suas querências, as suas tradições, o seu churrasco, o seu chimarrão. Ele tem um amor assim muito grande pelo seu estado. Não existe no Brasil inteiro, em todos os estados, nenhum estado em que aquelas pessoas que ali nasceram amam mais as suas querências, a sua tradição que o Rio Grande do Sul. Eu não entendi aquilo. E agora, com essa pandemia, fiquei quase 2 anos sem poder ir a Criciúma. E esse dia eu estava em Torres, telefonei para Criciúma, para um amigo meu, um taxista, ele veio me pegar. Eu digo, não, eu quero ver o jogo do Criciúma com o time de São Paulo que joga lá, o Ituano. Aí eu fui. E quando ia chegando em Criciúma, tem o morro, assim, o morro das Bananeiras, que eu olhei
para Criciúma e vi aquela Criciúma tão bonita, eu comecei a chorar. E o motorista, mas doutor, o que houve aí? Eu digo, eu não sei, cara, o troço que veio de dentro. E agora eu entendo por que o amor tão grande do gaúcho pelas suas tradições, as suas origens. Eu, uma cidade tão pequena, com 220 mil habitantes, Criciúma, entendeu? Cheguei a colocar todas aquelas lágrimas, aquelas coisas que vêm de dentro da gente que a gente não sabe. Meus parabéns, o povo gaúcho não existe no Brasil inteiro um estado onde as pessoas se afeiçoem mais, se aferrem mais à sua tradição do que aqui. Meus parabéns. E a festa, inclusive, o Tigre foi jogar com o Paysandu, lá em Belém do Pará, saiu de lá às 3h30 da manhã, chegou aqui em Porto Alegre às 11 da manhã e daqui foram de ônibus até Criciúma. Fizeram uma festa monumental, porque a torcida foi na entrada de Criciúma esperar, o governador Moisés mandou um caminhão de bombeiro com os jogadores em cima, parecia uma Copa do Mundo. O nosso time é um time médio, mas que merece estar na Série B. Eu acho que a Série C para nós era muita humilhação. E o povo estava sofrendo muito, quase 4 anos. Então, voltou para a Série B e houve aquela alegria muito grande. Eu também fiquei alegre. Isso que eu quero dizer. Que bom que o Criciúma volte para a Série B, né? Até porque a região de Criciúma é muito rica. O pessoal adora o Criciúma e tal. Eu também, como gaúcho, adoro muito o Criciúma. Mas, de qualquer maneira, temos aqui do lado a nossa comentarista, economista, Simone Magalhães. E aqui nós estamos vendo com a adesão do Joaci ao Grêmio, nós temos um placar sempre que dá favorável ao time tricolor. Hoje é 2-1, essa semana teve 4-0, 4-1 e tal. Simone Magalhães, tu chora também pelo Inter? Ou choras pela Argentina? Não chego a chorar pelo Inter. Já chorei de feliz quando ganhou o Mundial, né, quando ganhou a Libertadores. Não tem como a gente não ficar feliz, né? Chorei de felicidade domingo, foi tão bonito, assim. O que houve domingo? Teve um jogo aí que jogou com um time que... Achei interessante aí que tu simpatiza com o Cruzeiro, né? Outro time azul. E que, por sinal, vai jogar com o teu ano que vem, né? Então, tu vai poder assistir muitos jogos, então, da Série B ano que vem, né? Pitoniza, profeta. Não. Olha, não, só milagre, meu filho. Vocês vão ter que... Tricolor. Não, mas vocês vão ter que, assim, olha, chamar todo tipo de reza, promessa, tudo, e não vai adiantar. É quase missão impossível. Muito bem, olha aqui, para passar o esporte, que é a primeira parte do programa, lembrando que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã tem jogo jogos, os dois da dupla Grenal. O Grêmio joga contra o América em Minas Gerais, o Internacional recebe o Atlético Paranaense aqui. Os dois precisando, claro, de vitória, muito mais, claro, o Grêmio, naturalmente, pela posição que ocupa, e o Internacional porque deixou escapar aí essa vitória contra o Juventude, não sei como, né? E, de qualquer maneira, os dois precisam, o Inter para avançar um pouco, ficar, inclusive, em condições de disputar a Libertadores no ano que vem, seja em grupo, seja na pré-Libertadores, e o Grêmio para se salvar da segunda divisão, que seria a terceira volta do Grêmio. O Grêmio gosta muito da segunda divisão também, até porque a segunda divisão é pegada. O Grêmio tem uma história de pegação, time pegador, mas nós não queremos mais isso, nós queremos agora ficar na primeira e o ano que vem fazer um grande campeonato brasileiro. Bom, então, de esporte, eu acho que é por aí, né? Então, lembrando apenas, Grêmio e América Mineiro em Minas Gerais, no final da tarde de amanhã, Internacional e Atlético Paranaense aqui em Porto Alegre. Vamos falar do Banrisul, né? O Banrisul que é o banco que tem sido sempre parceiro das empresas, sejam empresas da área urbana, sejam empresas da área rural, nosso agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. E agora tem o Banrisul Afinidade. O que é? Afinidade é um segmento do Banrisul para clientes selecionados. Quer saber como é que funciona isso aí? Veja esta mensagem do Banrisul. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do Armazém do Queijo, iniciando, né, Simone, o nosso tour gastronômico.
Porque aqui viu, né, o Joyce, aqui no Atividade nós temos um tour gastronômico nos melhores pontos de culinária do Rio Grande do Sul. Aí está o Armazém do Queijo, por exemplo, aqui, ó. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, claro. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Nós sabemos muito bem aqui, Simone e o Joaci, o pessoal que integra aqui o Atividade, você também, que antigamente, lá na década de 70, 80, até o final de 80, para ter essas delícias, né, na nossa mesa, tinha que viajar até a Serra Gaúcha, a partir de Caxias, aí Nova Petrópolis, enfim, Gramado, Canela. Hoje não. O Armazém do Queijo, Joaci, trouxe para nós essa possibilidade de ter todos esses produtos e o serviço de qualidade que a Serra oferece também. Então, olha aqui, ó. O Armazém do Queijo, Empório Gourmet, agora está na Senador Tarso Dutra, número 170, no bairro Petrópolis. O WhatsApp para você fazer o contato lá, marcar sua visita e tal, é o 980 20 7107. E o telefone fixo, ainda tem telefone fixo também, e lá o 3392 0085. Lembrando, né, o Joaci, que o Armazém do Queijo fica aberto entre segundas-feiras e sábados, das 9 às 19 horas e 30 minutos. O site aí para você entrar e ver essas delícias, né, se informar de tudo que tem lá para você comprar, armazendoqueijo.com.br. Nas redes sociais, Facebook e Instagram, você encontra o Armazém do Queijo. E claro, também vamos recordar aqui que temos loja lá do Armazém do Queijo em Bento Gonçalves. E fica, sabe aonde? Na rua Júlio de Castilhos, bem no centro de Bento Gonçalves, 563. O telefone do Armazém do Queijo lá em Bento é o 54, que é o prefixo lá da região, 34 53 71 07. Armazém do Queijo, delícias que não acabam mais. A Serra Gaúcha aqui bem pertinho de todos nós. Muito bem, agora vamos dar uma chegadinha no Zafari, né? O supermercado Zafari, além da qualidade, o Zafari é um dos estabelecimentos desse segmento que mais investe no Brasil. E ele está com vários investimentos aqui em Porto Alegre, mas nós sabemos que o Zafari, sobretudo, é onde a vida acontece. E quando a gente se encontra, claro, é no supermercado Zafari. Vamos a esta mensagem do nosso supermercado, que é um dos mais destacados do sul do Brasil em todo o país. Supermercado Zafari, acompanhe. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, esse mercado Zafari, para complementar as compras, você compra lá no Zafari, vai para casa fazer lanche, vai almoçar, jantar, e o complemento, né, Simone Magalhães, o complemento de um bom jantar, uma refeição qualquer, seja janta, um lanche e tal, o complemento está aqui, ó. Supermercado, do supermercado você vai falar agora, mas o super suco, que é o Petri. Petri é o suco de laranja, contém de uva, que a sua sede pede. Pois a sua sede pede saúde, porque pede saúde, pede o melhor. Pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Hoje estamos aqui com o suco de laranja em homenagem a Simone Magalhães, né, que é a preferida dela. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, de açúcar ou conservantes, né? Esse é o nosso Sucos Petri, que está aqui desde o início da atividade, né, Simone sabe, né? Desde o início da atividade, o Sucos Petri, naturalmente sabe escolher a forma de se comunicar com o seu consumidor, por isso está aqui conosco no Atividade. Vamos falar um pouquinho do CREMER, Conselho Regional de Medicina. Quando você ficar doente, pensa logo em ir ao médico, não é isso que acontece? Claro que é. Proteger a vida é a atribuição máxima da medicina. E defender a medicina é a maior atribuição do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o CREMERS. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos chamados de invasivos. Não coloque a sua saúde em risco. As sequelas, claro, podem ser muito complicadas e ficar para sempre em sua vida. Conselho.org.br.
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, em ação pela nossa saúde, pela saúde da sociedade. Bom, Simone Magalhães, aqui tem um dado que eu peguei hoje, né, que você que é nossa economista te acompanha aí, sobre os índices de inflação projetados para este ano. Nós começamos lá com 5, pouco, para 7, para 6, para 7, para 8, para 9, e agora está chegando quase a 11%. Isso preocupa, né? Não, preocupa demais. Não só preocupa o índice de inflação estar alta, como a taxa de juros está alta também, né? A inflação, a taxa de juros é uma forma que o governo usa, né? Uma das políticas econômicas, né? É tu aumentar a taxa de juros para conter o consumo. Não que isso resolva com o tipo de inflação que a gente está tendo, porque nós estamos tendo inflação de custos, né? Então, os custos estão subindo, ninguém está pensando em comprar mais nada, né? Então, esse é o grande problema que tem de estar aumentando as taxas de juros. Inclusive, o Guedes deu uma entrevista hoje falando que o aumento da taxa de juros, como o Banco Central está fazendo, isso preocupa ele, preocupa a retomada da economia. E é fato, porque uma vez que tu tem uma taxa de juros que ela vem aumentando de uma forma, né, bastante ligeira, né? Isso encarece o crédito. Encarecendo o crédito, aumenta o valor da prestação. Então, quem estava se programando para comprar um carro, qualquer bem de consumo, né, desde uma geladeira, um carro, já não vai comprar, porque a prestação já não cabe mais no seu bolso. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. Agora, os impactos que a gente está tendo da inflação, Silvio, são né, e doutor Joacir, vem de diversas pontas, né? Nós temos aí a questão do dólar, né? E isso é fato, é uma questão mundial, todas as moedas se desvalorizando. E nós temos uma dependência muito grande de produtos importados e de insumos importados também. Nós temos aí o petróleo, que não para de subir, gasolina mais de R$7, né? Hoje em dia, ostentação é chegar no posto e mandar encher o tanque, né? Isso é ostentação. E uma vez que sobe o combustível, sobe tudo, porque o modal brasileiro é o transporte rodoviário. Então, se sobe o combustível, vai subir o custo do frete, que vai ser repassado para os preços. É um efeito multiplicador e muito capilarizado em toda a economia. Não, exatamente. São duas coisas assim que fazem a inflação disparar de forma linear. Aumento de combustível e aumento de energia elétrica. Porque todos os negócios, não interessa o que seja, todos dependem do transporte e da energia elétrica. Então, quando tem esses aumentos exacerbados, nós temos aí uma pressão inflacionária muito grande, que é o que a gente está tendo. Poucas coisas não estão subindo o preço, né? E o que a gente... Eu vejo que, assim, uma coisa... porque eu sou do tempo, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, adolescente, eu peguei aquela fase da inflação. Pouco tempo. Mas eu peguei aquela inflação de 80% ao mês. Então, meu pai, ele trabalhava, ele recebia toda semana e a gente saía ele ia em casa e a gente ia para o supermercado fazer o rancho. Tu ia de manhã porque à tarde era mais caro. A gente ia depois do trabalho dele, né? E uma coisa assim, eu acho que... Claro que isso a gente não tem mais e a maioria da população hoje nem pensa nisso, porque nem viveu essa época. Mas não é bom dar a chance pro azar, como se diz. Não, mas assim, sabe que uma coisa interessante, Silvio, doutor Jacir, não sei se vocês têm eu sou muito observadora, né? E às vezes eu tô no Bourbon fazendo meu rancho lá e eu vejo carrinhos mais cheios. Só que assim, não é que a pessoa tá comendo mais, ela tá estocando. Prevenindo ela. Ela tá estocando. Eu acho que ainda não é um momento para tu estocar. Entendeu? Até porque fazendo isso aí aumenta o preço também, né? Isso é uma não, demanda, exatamente, porque daí tu gera um outro tipo de inflação, que é a inflação de demanda, entendeu? Porque daí começa... Era que nem a história do papel higiênico quando começou a Covid, que eu não entendia por quê, tá bom? Que eu não entendia por que o povo comprando papel higiênico enlouquecidamente quando começou a Covid, né? Então, assim... Se o pessoal começa a fazer muito estoque de alimentos, vai acabar aumentando o preço porque vai ter menos alimentos
né? Então, além do custo, vai aumentar por excesso de demanda. Então, é complicado também. E outra coisa, né? Hoje em dia, até a água tem validade. Então, assim, se tu começa a comprar alimentos, arroz, feijão, esses alimentos que podem estragar, daqui a pouco eles estragam. É um tiro na culatra, como se diz. Não, exatamente. Na culatra. Então, assim, é bem preocupante, é bem sensível esse momento da inflação, né? Eu acho que, assim, tá tendo... É toda uma pressão externa que o Brasil sofre, né? Sempre sofre. Nós somos uma economia que dependemos... Tipo assim, se cai as Torres Gêmeas, a Bolsa derruba. Se matam Bin Laden, a Bolsa derruba. Se cai um avião aqui, cai a Bolsa. Então, assim, a gente tem muitos impactos, né? A gente sofre tem muita coisa caindo por aí, né? Por aí, ali pelo Maitá também. Ali é o aeroporto é bem pertinho dali. Bom, nós estamos agora recebendo aqui a visita. Eu sempre reclamo aqui, o doutor, como é o que teve aqui, o que é o da mobilidade agora urbana. Agora empatamos, né? Agora está 2-2. Eu estou sempre reclamando aqui que a mobilidade urbana em Porto Alegre é muito complicada. Quer dizer, cada vez mais nós temos tido problema. E hoje o nosso empresário Oscar Allgaier, que chegou agora, claro, devido à mobilidade urbana. Allgaier, obrigado pela tua presença aqui, integrando e compondo agora essa bancada. Para mim é uma honra estar compartilhando a bancada com vocês aí, com a Simone, que fazia tempo que não fazíamos mesmo, uma bancada. Né? Meu amigo Joaci. A Simone anda meio recolhida, mas agora parece que está saindo. Ela já não saiu ainda da pandemia ainda, não? Agora ela está se... Bom, mas aqui, certo. Eu queria ouvir antes do Allgaier, obrigado pela tua presença mais uma vez, Allgaier, ouvir o doutor Joaci. Doutor Joaci, até que ponto a inflação está impactando as suas atividades, a sua sensação no mercado aí? Não, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho observado que esse problema de inflação, ele tem um caráter assim também pandêmico. Já não basta a pandemia desse vírus da Covid, mas tem uma repercussão negativa sobre a inflação também. Vocês vejam, por exemplo, que o próprio Estados Unidos está atravessando esse problema da inflação, mas eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro, juntamente com o Paulo Guedes, estão tomando uma estratégia, por exemplo, porque eles não querem deixar, por exemplo, de socorrer as pessoas mais necessitadas. Aqui, então, através do Auxílio Brasil. Mas para auxiliar essas pessoas mais necessitadas, ele também tem que se cuidar também para não furar esse teto de gastos. Em função disso, eles estão tomando uma atitude que a mim me pareceu assim muito inteligente. Por exemplo, esse problema da PEC, da PEC que eles estão tomando, também isso aí é muito importante, porque o que eles estão fazendo? Estão fazendo com que essa dívida que a nação tem, que o povo brasileiro, pode dizer, principalmente para as pessoas da classe privada, os empresários, e que são dívida muito avultante. E eles então entraram com um pensamento diferente, fazer com que esse precatório que tem que ser pago todo ao mesmo tempo, porque já está judicialmente, já está resolvido o problema, eles estão procurando parcelar para que eles possam ter mais dinheiro para poder socorrer essa classe desassistida, essa classe pobre. Eu acho importante essa atitude deles, porque aqueles que têm mais podem esperar um pouco, e a classe pobre realmente está necessitando que realmente esse problema do precatório seja parcelado. Eu achei muito interessante. E como falou a nossa amiga, a nossa irmã Simone, quer dizer, nós tivemos já no passado aquele problema do Sarney, por exemplo, que era uma coisa muito difícil de enfrentar. Quer dizer, as coisas que hoje valiam 100, amanhã já valiam 200, e uma série de problemas que dificultava, que angustiava o povo brasileiro.
Nesse momento, eu vejo, em função desse problema, por exemplo, da gasolina, como ela disse muito bem, que é a gasolina, o que traz? Traz, por exemplo, a rodovia, os caminhões, caminhoneiros, e o que estão fazendo? Mas já estão pensando a posteriori no sentido de trazer, por exemplo, essas redes ferroviárias para aliviar um pouco. Nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, que talvez até o fim do ano, em função do que está ocorrendo assim, galopantemente, talvez venhamos a ter até gasolina quase R$10. Mas as coisas, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Agora nós vamos ter que sofrer um pouco. Bom, o doutor Oscar Algai, que é empresário, né, conhecido e tal, com uma larga folha de serviços prestados à sociedade do Rio Grande do Sul, até que ponto, Algai, tu estás sentindo assim, a inflação e a expectativa tua de que isso tudo realmente seja contido, ou qual é a tua previsão? Silvio, eu posso falar pelo meu ramo, que é da construção civil, né? Ele está sofrendo muito porque os materiais de construção subiram muito, os valores os assim. Os insumos, né, Cristiano? Os insumos todos. Isso a gente está pagando o preço da pandemia, porque as fábricas pararam durante a pandemia. Né? A conta chegou, né, Algai? A conta está chegando, já chegou a galope, né? E o governo também, como cidadão, ele tem que tratar, para ele também tem reflexos todos os custos, que tanto de combustíveis como de commodities, de materiais de construção, mais da área hospitalar também, que tudo, uma máscara que custava 20 centavos, agora deve estar custando R$15. Então, tudo para o governo, até para enfrentar a própria pandemia, se multiplicou, né? E quanto ao programa quanto à PEC que foi aprovada aí, tem tanta coisa ali dentro ali que talvez algumas coisas sejam exageradas, né? Como, por exemplo, uma contribuição mensal para pais de crianças até 48 meses que não consigam creche para os seus filhos, né? Isso, na cabeça de um cidadão comum, pode ter um efeito que seria de ajudar. Agora, na cabeça do pessoal menos favorecido, a primeira coisa que vem na cabeça é talvez fazer mais 1 ou 2 ou 3 filhos para poder se habilitar a 300, 600 ou 900 reais. Que foi o problema do Bolsa Família. Tu sabe que, desculpa te interromper, mas o Bolsa Família, inicialmente, era para atender 5 milhões de família. A última vez que eu olhei o número, eu estava em 16 milhões de família. Porque o objetivo do Bolsa Família era justamente isso, né? Podem haver distorções em cima da coisa, né? E daí, o que é não encontrar uma creche? Não ter uma creche no meu quintal da casa? Olha, procurei em todo o meu quintal, não tem nenhuma creche. Então, meu filho não conseguiu creche, eu quero os R$300. Entendeu? Isso, imagina na cabeça, não nada de discriminação contra qualquer região, mas na região Nordeste que realmente o pessoal lá precisa muito. Tem a questão climática, tem tudo, aquela questão já historicamente de pobreza, né? Então, não eu não vou pedir porque eu sou um cidadão, eu acho que não tenho direito. Não, eu vou pedir mesmo. Eu tenho filho, ele não tem 48 meses ainda e eu preciso desses R$300. Então, eu vou dar um jeito de entrar nesse programa. Quer dizer, inverte a coisa, né? E pode ser um tiro no pé para o governo. E no mais, assim, o que na minha cabeça como empresário deveria ter? Um maior estímulo à criação de vagas de emprego e não pagar para o cara ficar em casa, entendeu, Silvio? Eu não sei, é uma coisa que muito complicada essa de questão discutir, do assistencialismo por atacado dá exatamente isso, né? Quer dizer, estimula as pessoas a terem mais filhos só porque as pessoas não têm aquela visão de mais um filho, só para receber aquilo não vai resolver o problema dela. Claro. Aliás, vai agravar o problema dela. Porque com certeza. Isso não é um programa que vai durar sempre e vai acabar, pelo menos, pode até minorar a curto prazo, mas para o país é uma coisa terrível, né? Porque acaba num assistencialismo estatal que nos leva para o Brasil, que é um país totalmente endividado, né, Simone? Quer dizer, mais essa coisa aí pode complicar mais as coisas. Bom, eu quero lembrar para vocês, antes um pouquinho, Simone, da Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial é uma empresa genuinamente gaúcha e está agora, claro que lançando os seus tentáculos fora daqui. Em São Paulo, por exemplo, a Auxiliadora Predial
ela está lá disputando o mercado paulista, que é muito acirrado, e está conquistando o mercado lá. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial é aquela instituição que vai cuidar do seu negócio e vai dar o retorno garantido para você. Então não deixe o seu negócio ser administrado por amadores, mas prefira, é claro, a Auxiliadora Predial. Os telefones da Auxiliadora Predial aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é o 51 3216 6100 e em São Paulo 11 23 48 40 00. Auxiliadora Predial. Minuto Simers, olha só, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, não é verdade? Desde a primeira batida dos nossos corações, isso é fato. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais. É responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a classe médica, valorize ela. Classe médica, você está valorizando a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Antes de mais nada, eu quero lembrar o seguinte, que na próxima terça-feira, Simone Algaia e Joaci Casagrande, na próxima terça-feira, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Dr. Marcelo Matias, estará recebendo o título de Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre, realmente uma liderança que merece esse título. O Dr. Marcelo Matias se destaca no cenário da defesa não só dos médicos, mas da saúde da população, através do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Parabéns aí ao Sindicato Médico, parabéns àqueles que propuseram esse título, ao Dr. Marcelo Matias, e será então a partir de terça-feira, dia 16 de novembro, Cidadão de Porto Alegre. Merecida esta homenagem. E agora vamos ao nosso tour gastronômico. Algar, tu perdeste o primeiro, né, que é do Armazém do Queijo, mas vamos agora contigo nos acompanhar lá no barranco, subindo ou descendo o Protásio. Sabe tudo, os caras sabem, né? O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, claro. Subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, lado a lado lá. Ambientes climatizados e ao ar livre, ambos, né? Tanto o barranco quanto o barranquinho. Claro que o barranco tem uma tradição muito grande, naquela parte lá na esquina, lá, maravilhosas árvores, enfim. Esta hora deve estar lotadíssimo lá. E realmente começa um período agora muito bom para que você possa lá no barranco desfrutar das delícias aí da culinária oferecida, da comida gaúcha que é servida lá, do bom chopp, lá nesses ambientes do barranco ou do barranquinho. O telefone do barranco é o 33 31 6172, e eu dou os telefones aqui, a gente dá os telefones, porque muita gente pode telefonar para lá e reservar uma mesa para o seu grupo de amigos, família, namorado, namorada, enfim, casais que queiram confraternizar no barranco. E o mesmo se dá lá no barranquinho. O telefone do barranquinho é 3028 2310. Duas casas da nossa gastronomia que muito nos orgulham. E agora, né, vamos falar da Corsã. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, nós sabemos, né, Simone? Tu que estuda economia como eu, o empresário, o Guaxi também tem esse conhecimento, que o Brasil sempre careceu de dar para a sua população, para a maior parte da população, água, né? E saneamento básico. Saneamento básico é esgoto. E hoje, mais de 80% da população, imagina, mais de 80% na média da população brasileira, não tem saneamento básico. Isso é uma coisa desastrosa. Um país não pode, né, Algar, não pode se desenvolver, chegar lá no topo se tem esta realidade da sua sociedade que não tem acesso ao básico, que é o saneamento básico. Então, a Corsã está em processo de evolução exatamente para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Qual é esse compromisso? Exatamente de estender para esses gaúchos, para todos os gaúchos de preferência, essas facilidades e aquilo que é o básico que o governo tem que fazer, a iniciativa privada tem que fazer para atender a população. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que, protegendo o meio ambiente e o futuro das próximas gerações, seja garantido. Corsã, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor.
A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. 19 horas e 33 minutos, o programa Atividade aqui é sempre ao vivo, com uma série de comentaristas, analistas, né, enfim, que trazem aí o conteúdo que você precisa saber, até para discernir o que está acontecendo por aí. 19 graus centígrados, baixou 1 grau a temperatura, desde a hora que começamos aqui o nosso Atividade. Simone Magalhães, tu querias complementar alguma coisa antes? Não, eu queria falar que o Oscar estava comentando, né, que dar a vara é melhor que dar o peixe, né? No caso desses Bolsa Família, desses programas assistenciais. Ensinar a pescar. Exatamente. E aí eu queria comentar que Canoas, né, fez isso, porque o prefeito de Canoas também criou, não lembro qual que é o nome do nosso lá de Canoas, mas é um auxílio emergencial. Foram 5.000 famílias que se inscreveram, só que para tu receber, tu tinha que dar a contrapartida. Qual que era a contrapartida? Serviço comunitário, né? Tu tinha que fazer curso, tudo gratuito. Tu recebia um cartão de passagem também, para ir até os locais, fazer entrevistas de emprego. E não lembro qual era outra coisa, assim, mas eu achei muito legal, o programa muito bem estruturado. O negócio é manter o compromisso das pessoas, né? Ela tem porque assim, eu vou dizer uma coisa, eu como professora, eu volte e meia, eu sou chamada para dar o curso, pode vir dar um mini curso pra gente, mas a gente não tem dinheiro para te pagar e tal. Não, eu vou, né? O último que eu fiz agora, até eu fiz à distância, foi na universidade, a primeira universidade que eu dei aula, quando eu comecei como professora. E foi super gratificante, eu faço isso de boa, né? Porque eu acho importante, conhecimento se compartilha. Isso é a função social que a gente Exatamente, né? Isso quando a gente faz um juramento, a gente tem uma responsabilidade social. Mas assim, o que a gente vê? Quando o evento é gratuito, né, as pessoas têm pouco interesse. Ela vai lá, olha, entra na sala, sai, né? Nem entende muito bem o que está acontecendo. Ontem eu estava assistindo uma masterclass que eu queria muito assistir, muito interessante. Até a Roxane estava também. E, tipo assim, nos primeiros 10 minutos que o cara estava falando, né, e tinha que se inscrever, mas era um evento gratuito, muito bom. Uma pessoa colocou no chat, vai ter certificado? Meu Deus, mas que certificado? Né? Vem aqui para ter conhecimento, para aprender, não quer certificado. Então, assim, eu concordo contigo. Eu acho que, assim, hoje em dia, né, no nosso tempo, né, que não tinha internet, essas facilidades da tecnologia, que a gente tinha que ir para a biblioteca, né, pegar livro, ir para casa, de ônibus, aquela coisa toda. Gente, hoje eu sou fascinada por tecnologia, né? Eu tô sempre fazendo assim, eu fico trabalhando até mais tarde, fico estudando, boto uma palestra para assistir. E hoje em dia, assim, não tem um ser que não tem um aparelho desse. Todo mundo tem. Todo mundo. E não tem mais aquela coisa, mas eu não tenho crédito para entrar na internet. Tem internet na rua. Lá em Canoas, na frente do meu prédio, tem uma praça que tem Wi-Fi. Na praça. Em qualquer lugar, shopping, supermercado e tudo mais, tem Wi-Fi. Então, aqui, onde tu estiver, tu consegue, se tu tem um aparelhinho desse, todo mundo tem, porque todo mundo tem Facebook, WhatsApp, Instagram, tu pode fazer o teu treinamento. E eu ia complementar com uma outra questão que eu vou falar daqui a pouco. Depois. Depois, senão o Silvio vai me cortar. Aliás, tu falasse... Não, eu ia te cortar, mas de qualquer maneira, eu até queria fazer uma observação em cima do que tu falaste, que é a seguinte, eu e o Agarcho, mais ou menos da mesma geração aqui, o Joaci também. Ela já é de uma geração... Silvio, tu tem 15 anos mais que eu, cara. Aqui, não, mas uma geração é 30 anos. É essa, velho? Uma geração o Oscar é 30 da minha geração. O decano aqui sou eu. Também não vou exagerar. Agora, então, na verdade, assim, tu falasse aí, Simone, uma coisa interessante, que quando eu comecei meus cursos de economia, jornalismo que eu fiz, depois mestrado em economia, e isso é uma coisa interessante, me deu saudades do tempo que a gente não tinha essa facilidade, internet e tal, tu ia para a biblioteca pública, ali na Riachuelo com a João Câmara.
E a gente fazia um grupo de curso de economia, que era difícil o curso. A gente fazia um grupo de quatro colegas meus. Alguém dele deve estar me assistindo aí. E a gente ia toda semana, 2 vezes por semana, passava a tarde na biblioteca pública. E era uma coisa bonita de se ver. Mas sabe que hoje em dia tem gente que está fazendo faculdade e que não sabe onde fica a biblioteca na universidade. Fica apavorado. Mas onde é que é a biblioteca? Não, mas não precisa, porque hoje tu tem acesso, tu entra por internet, tu entra pelo site. E assim, claro, é muito bom, facilita, né? Mas eu acho que o charme... Eu gosto do livro. Eu gosto do livro também. Eu compro livro físico, né? O charme do livro físico, para mim, não perde. O Joacir é muito fã da Biblioteca de Alexandria, né? No Egito, o Alexandre o Grande fundou... A primeira biblioteca que, mais ou menos, que ficou na história. Foi a Biblioteca de Alexandria, no Egito, do Alexandre o Grande. Tu frequentava a biblioteca? Ou... Não, é o seguinte, eu quando cheguei em Porto Alegre, aí eu comecei a fazer vestibular, que ia entrar na medicina, eu era rato de biblioteca. Vivia lá na biblioteca e nós também nos reuníamos, eu parava ali na casa do estudante e nos reuníamos 4, 5 colegas que estavam vestibulando e a gente falava para a senhora que trabalhava ali, a funcionária, nós queremos livro A, B, C, e ela chamava a parte de cima, daqui a pouco chegavam os livros, e que alegria para a gente quando chegava todos aqueles livros que nós pedíamos, e nos sentávamos, igual o Silvio, e cada um tinha o seu ponto de vista. A gente lia e depois, em cima daquilo que a gente lia, a gente discutia. Eu acho o seguinte, hoje em dia, em função da tecnologia, eu acho que a coisa é mais simplificada, é mais sintética. E naquele tempo a coisa era através do livro, como diz a Simone, quer dizer, fica mais genérica, fica mais a uma amplidão maior. E assim você vai, por exemplo, no Google, o que é isso? É é coisa muito sintética. E através do livro, então, você realmente pode usufruir aquilo com calma, com atenção, levar para casa. Inclusive agora apareceu o livro elétrico, mas é um livro que realmente as pessoas não estão gostando. Eles acham que, em realidade, o melhor mesmo é ter o livro na mão, aquele texto na mão, parece que a pessoa se sente muito melhor. Está cansado, marca aquela página, depois vem de novo. Eu acho que, como tu disseste que... Não, e tem outro detalhe também do livro físico. Quando tu compra, né, eu tenho uma lista de desejos lá na Amazon.com, né? Então, conforme eu vou vendo as promoções, eu vou baixando a minha lista, mas está sempre aumentando. Estou ansiosa pela Black Friday agora. Mas, assim, a gente que compra o livro, tu não compra... é diferente da internet. Aí tu joga no Google, lá vem um monte de porcaria. O livro, quando tu compra, é porque tu sabe que ele é o melhor, né? Eu compro muito livro técnico da minha área, mas, assim, eu tô lá, nossa, fulano lançou... Às vezes... Está em pré-venda. Eu comprei um livro agora essa semana que ele vai chegar lá em dezembro, porque está em pré-venda, eu já comprei. Porque eu quero muito aquele livro. Então, assim, na minha biblioteca eu tenho o que tem de melhor, né? E aí aquela coisa, eu pego, aí eu não tenho muita pena também, né? Eu faço anotação, eu pinto, porque são instrumentos de trabalho. Mas é bem como o senhor falou. O livro, ele é outra questão. E estamos na Feira do Livro, né? Tá tendo a Feira do Livro de Porto Alegre. Eu quero ir esse final de semana. Mas o charme da Feira do Livro, quem nunca foi na Feira do Livro, por favor, vá. Vai se apaixonar. Porque o charme da Feira do Livro, o ambiente da Feira do Livro é uma coisa fascinante. Agora, realmente, o livro é fantástico. Eu fiquei 20 anos, eu era assinante do Círculo do Livro. Então, olha, eu tenho mais de 1.500 livros em casa. Enfim, mais 20 anos só do Círculo do Livro, fora aquele livro que tu ia na livraria Sulina, meu tempo Sulina, lá embaixo da borda. Eu vivia sempre lá na livraria Sulina, porque, na verdade, o jornalismo e a economia exigem muito a leitura, né? Sim. Porque não, a economia, para ter o fundamento da economia e tal, sobretudo teoria econômica, que depois eu acabei me especializando. Mas, Algair, a tua relação com o livro, essas coisas todas, a biblioteca e tal, engenheiro também exige muito, né? Tá aqui o cara que me ajudou a fazer um livro, né? O Silvio, né? O cara que fez o projeto do livro ali, né? Me ajudou. Mas, assim, ó, o que eu notei, Silvio? O pessoal cada vez mais está sendo menos... Cada vez está sendo menos incentivado a leitura, tá?
na formação da gurizada. Tá? E hoje as coisas são muito efêmeras. É uma leitura de WhatsApp que não pode ter mais que 3, 4 linhas ali. E já é ruim de ler aquilo ali. O pessoal quer ler aquilo ali e tu lê em 2 minutos, depois já não sabe nem o que tu recebesse ali. Tu não consegue nem entender muitas vezes o idioma. Também tem isso também. Tem tanta abreviação que daí, tipo assim, eu não entendi o que tá falando. A gurizada se entende nisso aí. Mas a gente vê que está se formando uma geração que não é a mesma informação que a gente teve. Né? De ter o prazer de ver, de consultar um livro, ter a paciência de ir numa biblioteca e ver se estava disponível. Às vezes não estava. Tinham 4, 5... A turma ficava na fila. Ficava na fila, botava o nomezinho lá e... É verdade. E ficava torcendo para poder voltar lá e estar o livro, né? Mas ficar na fila é uma coisa mais recente. Que é eletrônico, que tu pode marcar lá e reservar, né? Quando era dos papelzinhos aqueles... Mas na biblioteca era tudo por fichário, né? É fichário, papel. Sim, aí ficava fichinha na última página do livro, assim... Sim, com o nome do quem retirou por último, quem devolveu, aquela coisa toda. Isso aí, todo esse romantismo acabou, né? Verdade. Acabou. Hoje há um termo assim que define muito essas questões, que essa avassaladora, né? Que é hoje uma coisa, amanhã não é mais, que é a impermanência das coisas, né? Existe uma impermanência, as coisas não permanecem mais. Esse tempo já passou. Só a olina graças permanece. A Deus. A olina, principalmente para certos gulões, né? Daqui da bancada mesmo, que levam até a olina no bolso, né? Às vezes desaparece a olina, que onde é que tá no bolso de alguém, né? Que sai daqui e vai pro barranco. Claro. Sempre na sexta-feira é o índice que mais desaparece. A impermanência da olina até na bancada. Sexta-feira, véspera das festas, então desaparece tudo. Desaparece tudo, viu, André? Tem que repor aqui, sabe como é que é, né? Olha aqui, você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que hoje você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento que é muito difícil para todos nós. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Pois é, ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea. Tudo está incluído. Além de descontos em uma ampla rede de conveniado na área da saúde e muito mais, muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelo Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba muito mais. Neste momento em que a economia está reacendendo, aí, né, Simone, Algair, vocês que estão mais chegados nessa área aí, é preciso entender que a relação de trabalho, a relação das empresas com o mercado, a relação das empresas com seus funcionários, seus colaboradores, está mudando muito. E, sobretudo, na área das exigências da qualidade, da eficiência do trabalhador. Neste caso, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, o CIEE, ele faz um trabalho espetacular, porque ele vai lá no cerne da questão e faz com que aquele que está nesses cursos, que é orientado pelo CIEE, receba esta qualidade. Afinal de contas, o CIEE tem um lema: investir em um jovem talento é impulsionar o seu crescimento e também o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aí. Muito bem, a Simone está dizendo que é fissurada em tecnologia, né, que proporciona essas questões de a gente conhecer cada vez mais, né, eu estava ainda falando em livros, né, claro que tem livros que tu marcam na tua vida, para mim a Bíblia é o principal deles, é o livro mais vendido, 6 bilhões de exemplares já vendidos, mas um livro que me marcou muito, viu, Algar, foi o Declínio e Queda do Império Romano, que é um livro espetacular que mostra ali, todo praticamente, o fim do Império Romano foi no fim
quando terminou o Império Romano, em 476, 500 depois de Cristo, começou a Idade Média. E, de certa maneira, todo aquele evento, né, que envolveu a questão da política dos governadores, o Império Romano indo para cá, para o Oriente, para o Ocidente e tal, lá foi para Constantinopla e tal, para do Constantino. É muito bonita essa história do Império Romano e tudo que aconteceu lá, de certa maneira, tu traz para os dias de hoje, isso acontece no mundo. Então, são livros que marcam. Qual é o livro que te marcou, Simone? Um dos... do Kahneman, Rápido e Devagar. Kahneman não é o zagueiro aquele? Não, Daniel Kahneman. Ah, tá. É um livro, é fantástico. Como é que é o nome? Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, Kahneman. É um livro que eu conheci ele em indicação da minha orientadora do doutorado, porque ele está sendo o alicerce da minha tese. Mas ele trabalha muito com processo decisório, como tu tomar decisões e os métodos de tomada de decisões, mas não de uma forma técnica, sabe? Assim, ele aborda assim, diversas frentes. É um livro que todo mundo deveria ler. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Vamos saber, doutor Algair, um livro, que me marcou muito a biografia do Lia Coca. Tem esse livro porque ali mostrou como um cara, contra todo um sistema, conseguiu revolucionar a o modo indústria, de fazer as coisas também, né? Porque eu, que gosto muito, sou muito ligado a carros e outras coisas, me chamou muita atenção porque não é um livro sobre a indústria automobilística, é como gerenciar a coisa. Li esse livro, muito bom também. Então ali me marcou muito porque... tu tem que provar a cada dia que o teu planejamento vai dar certo e contra a descrença de muitos, né, e do sistema todo, né, do americano ali. E aí, esse livro dele aí determinou uma nova forma de uma outra revolução industrial, né? Sim, uma outra revolução o Henry Ford começou com uma coisa que foi a linha de produção. É verdade. E ali ele mostrou que a coisa já estava desgastada e teria que fazer de outra maneira. Até hoje, os princípios do Lia Coca se aplicam hoje no... Sim, com certeza. Como do Império Romano também, né? Exatamente. Doutor Joaci... Vocês estavam falando de livro, eu estava me lembrando do seguinte, a pandemia, ela tipo a moeda, tem o verso e o reverso. Ela, sob o ponto de vista sanitário, ela causou um desastre total. Só nós, brasileiros, levou mais de 600 mil pessoas. Mas, por outro lado, em função da quarentena, eu tive que ficar em cima do sofá, sentado ali no sofá, 1 ano e pouco. E o que eu fiz? Nós estávamos naquela peste, qual é o livro que eu vou ler? Eu vou ler A Peste do Camus. Aí li o livro A Peste. Depois eu tomei conhecimento que nos Estados Unidos não queriam que se ditasse mais o livro da Cabana do Pai Tomás. Eu disse, mas o que está vendo aí? Aí fui ver, era problema de racismo, aquele problema, aquela mancha que ficou lá nos Estados Unidos, dos escravos, tudo. Então, os negros não queriam mais saber daquele livro. E uma coisa muito importante que eu descobri hoje em dia, todos vocês sabem, a gente entra em contato com a Amazon. Digo, esse livro aí eu não vou achar mais, A Cabana do Pai Tomás, quando eu era guri. E no outro dia chegou A Cabana do Pai Tomás. Agora, esse dia também, eu via falar, por exemplo, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf. Eu digo, mas o que será isso aí? Pergunto para outro, ninguém sabe. Muito bom. Eu vou querer ver o que é esse negócio, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, que passou no teatro, isso e aquilo. Aí, o que eu consegui foi um livro. Então, imediatamente, de um dia para o outro. Então, eu acho que a leitura, ela te dá um cabedal de conhecimento, algo assim impressionante. Quer dizer que o homem ou a mulher que lê vale mais, tem mais conhecimento, tem mais descortínio das coisas da vida. Por exemplo, agora a 5ª geração que está aí por surgir, então a gente vê que está se abrindo, está se ampliando assim, algo sensacional na tecnologia. Por exemplo, na agropecuária, agora essas máquinas que vão aparecer aí, que não precisa de ter alguém para manobrar essas máquinas lá, sozinha, elas vão fazer todo o serviço de campo. Por exemplo, o fazendeiro, ele pode estar nos Estados Unidos, de lá ele manobra as suas lavouras. Vocês já imaginaram isso? Nós vamos ter um mundo fantástico, sensacional. Por isso que
Eu sou um homem otimista e vejo muitas coisas boas daqui para frente e acho que o livro é fundamental. E eu quero trazer meu aplauso aí para a Feira do Livro, porque realmente procura difundir, incutir nas crianças o amor pelo livro, que é onde está a cultura. E aí, Simone? Sabe que o senhor falou muito bem, né, nessa questão de ler, né, e que a leitura faz com que a gente saiba escrever, saiba se comunicar. E eu trabalho no meio jurídico, né, e às vezes é impressionante, assim, porque, poxa, o advogado é um profissional que lê muito, ele passa a faculdade inteira lendo muito, ele escreve muito, mas parece que depois que se forma, pega a carteira da OAB e esquece, né? E tu acaba vendo, assim, umas peças terríveis. E aí, essa semana, eu comecei a fazer um curso de tipo... Porque uma coisa que... Uma das coisas que o meu trabalho, não só apurar a prova, é saber apresentar essa prova para que chame a atenção do juiz e que o juiz que fique claro, que chame a atenção, que ele dê o valor daquele trabalho que foi feito, né? Então, assim, eu estou sempre estudando sobre formas de apresentar e eu comecei a fazer um curso agora de tipografia jurídica, né? Que é aonde a gente está estudando desde a fonte, qual a fonte mais adequada, o espaçamento, que tipo de elementos tu coloca, sabe? Que tipo de expressões tu usa, né? Então, assim, como tem muito advogado lá, aquela questão de ser rebuscado, e o cara que está dando esse curso é um assessor de um juiz. Ele é bacharel em Direito, mas ele é assessor de juiz. Então, assim, ó, tudo que ele viu em toda a vida dele trabalhando com juízes, ele montou um perfil e montou um curso, e o curso dele é sensacional. Assisti a primeira parte, por quê? Me preocupando de escrever melhor, aprender, né? E que é uma coisa que hoje em dia não se preocupam, né? Porque a internet está muito... Quem nunca, né, jogou lá no Google para ver como é que escrevia uma palavra? Pelo menos isso o cara tem que fazer, né? Para não escrever errado, né? Isso facilitou, né? Agora, tem preguiçosos aqui, a gente recebe às vezes... Evidentemente que no celular, muitas vezes, o corretivo ali estraga a coisa. Não é o que tu quer colocar. Ele, por conta dele, faz isso. Mas tem muita gente que faz o erro crasso, né? Por desconhecimento da nossa enfim, da caligrafia, o desconhecimento do escrever, né? Todas essas coisas aí que dizem respeito à linguagem que nós temos. Olha aqui, ó. A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, não é verdade? E não importa o jeito de sua família. Se é grande, se é pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores também especiais. No Novembro Família, o plano POP Humaniza do CCG Saúde tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O plano POP Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também aqui no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, beleza, no prédio, desce ali Ramiro, em direção a Cristóvão Colombo, à esquerda, um hospital extraordinário, com grande competência, hoje está se destacando na questão do atendimento à saúde no Rio Grande do Sul. Veja mais detalhes em ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. E a Aspecir Previdência. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e, claro, responsabilidade. Vejam bem, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação. Ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Gair, vamos dar mais uma passeadinha no nosso tour gastronômico, Joaci e Simone. Agora vamos ali para Chihuahua, né? Chihuahua, lá na Teixeira Mendes. Dobra à direita ali Teixeira Mendes, na Nilo, né? Teixeira Mendes ali, 1216. Importante, né? Tradição que perdura, assim como os movimentos das ondas do mar. Aqui eu tenho certeza que todo o pessoal aqui, os 4,
né, gostam muito de frutos do mar, que é a especialidade lá do Chihuahua, né? Olha aqui, ó, casquinha de siri, que o Joacir diz que é vidrado nisso, moqueca de peixe. Tá no João Careca. Isso, o Careca sabe que casquinha de siri, tu gosta de todas as casquinhas lá. Bacalhau às natas, camarão adorê, que é o preferido da Simone Magalhães, camarão adorê, a Simone que quando vai no Chihuahua lá, ela tem que levar a olina junto, né, Simone? Já sai com a olina agarrada na olina, né? Não, lá tem que levar juízo, só então, olina não adianta. Teixeira Mendes, Chácara das Pedras aqui em Porto Alegre. Importante é o seguinte, a tela entrega lá do Chihuahua. Você pode ligar lá para o 31056767, né, e você tem a tela entrega. Se quiser ir lá reunir, né, Olga, de repente um grupo de amigos, empresários, colegas, a namorado, a esposa, o esposo, a família e tal, liga para lá, reserva, e o atendimento é espetacular. E esses pratos aí fantásticos, eu me lembro, o Chihuahua lá desde a Getúlio Vargas, ao lado do Marrocos, eu ia para o cinema sábado, no cinema das 8, viu, Olga? Terminava antes das 10 ali e depois dava um pit stop no Chihuahua. Depois foi na Nilo, né? Sim, agora depois da Nilo, agora na Teixeira Mendes. Mas sempre Chihuahua, né? E realmente o Chihuahua é espetacular. Olha aqui, ó, Pet Home, hospital 24 horas, pronto atendimento, emergências, cirurgias, consultas com especialistas, exames, internação. O fone aí do Pet Home é 51 3062 76 44. O celular 999 77 06 44. Fica lá na Araponga 437, bairro Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. Bom, Simone, algum telespectador aqui está nos ligando querendo saber uma coisa que não sei se nós vamos ter a resposta como economistas, eu e tu aqui na mesa, né? Que é se a gasolina vai subir mais ou não. Qual é a tua expectativa? Olha, a minha expectativa, assim, como economista, né, acho que o cenário tende a estabilizar, até porque a Petrobras realizou lucros, né, e que repasse, então, né, como empresa pública não é empresa para ter lucro, então que ela pega esse lucro e reverta, né, para suprir os seus gastos e baixar o preço do combustível, né? Porque não tem mais como tu pagar um valor absurdo de combustível como tá. Então, assim, né, a gente fala de lucro de Petrobras, assim, parece, nossa, mas a Petrobras dá lucro, né? Que a gente nunca ouviu falar em lucro da Petrobras, agora a gente ouve, né? E hoje eu vi uma matéria do lucro do BNDES. Olha que maravilha, BNDES dando lucro. E lucro do BNDES vai reverter os recursos para os empresários, né? Aqui agora, né? Não empresta mais dinheiro para fora do Brasil. Empresta não, doa, né? Porque esse dinheiro não é pago. Nunca pagaram. Então, assim, que já enquanto não se privatizam essas empresas aí, que o lucro que essas empresas agora que estão dando, porque não tem mais as roubalheiras lá dentro, que reverta, né? Para que possa... Principalmente a Petrobras, né, que reverta o lucro para poder baixar esse combustível, porque não tem condição, porque o combustível é que nem o dólar. O dólar, o Banco Central faz intervenção. Alguém tem que fazer uma intervenção para a gasolina parar de subir, porque vai chegar um ponto que a gente não vai mais dar conta e tudo sobe. Tudo sobe em função do combustível. Essa questão da estrutura de preço da Petrobras, aí o governo agora está tentando, ele não consegue interferir diretamente, mas a sociedade começa a exercer uma certa pressão. O governo hoje, Algair, através da área da economia, está tentando aí fazer uma fórmula da privatização da Petrobras que não vai resolver o problema. Por quê? Privatizar não resolve, se a Petrobras tem que abrir o mercado, né, de exploração de petróleo. Aí sim tu vai ter uma concorrência melhor. A privatização é uma medida importante, e sobretudo porque o governo está pensando o seguinte, ele vai começar pelas refinarias e vai avaliar de forma que não haja também monopólios que possam, ou oligopólios que acabem usando a Petrobras para manter as coisas como estão. Quer dizer, como estão não pode seguir. E esse é o grande dilema que o governo tem na reestruturação deste novo passo que se quer dar para que a Petrobras, afinal de contas, nós somos produtores de mais de 80% do que nós consumimos aqui, então não tem por que nós pagar tão caro assim pela gasolina.
Silvio, na crise do petróleo de 73, a gente não produzia, eu acho que nenhum barril de petróleo na época. O Brasil não tinha nada de extração, de prospecção. E a gente dizia, pô, se o Brasil tivesse petróleo, ainda teve aquele lance... Autossuficiência, lembra a campanha da autossuficiência do petróleo? E lembra do Paulo Maluf querendo fazer a Petropaulo? Petropaulo, e era o sonho de todo mundo, descobrir petróleo em qualquer cantinho do Brasil. Aí, hoje a gente tem o pré-sal, que poucos lugares do mundo têm. A Petrobras teve problemas no governo anterior, que agora está buscando recompor. Mas quem está pagando a conta, infelizmente, é o povo brasileiro. Não se justifica a gasolina a R$8. Isso aí não existe. Claro que no mundo inteiro, e vem a desculpar, na Inglaterra está faltando gasolina, está cara também, mas se olharmos a proporção do caro na Inglaterra para a renda do cidadão lá, ela ainda fica mais barata que no Brasil. Falta política de planejamento. Eu acho que não sei se também a privatização seria uma solução, porque a gente tem como exemplo a privatização das companhias telefônicas. A gente está pagando umas tarifas mais altas do mundo hoje. Um oligopólio, né? Mas só um pouquinho. Mas antes da privatização era muito pior, né? Não, o serviço era ruim. Mas... caro. Pagava, eu lembro que pagava R$1.000 ou R$2.000 uma linha de telefone. Não, pagava $2.000. Não, $2.000, $3.000, quase R$7.000. Uma linha de celular. Mas sem a tecnologia que nós hoje dispomos, né? Naquela época não tinha, era telefone a disco. Sim. Então era outra coisa, não tinha. Hoje a tecnologia, na escala de valores assim, ela está mais barata. A tecnologia ela não ela é um insumo que vamos dizer, tu consegue fazer com que ela agregue um valor maior. Mas não é como tu comprar toneladas de aço para fazer a chapa, para fazer um automóvel, não é a mesma coisa, né? Mas a gente eu não vi nenhum serviço que tenha sido privatizado que tenha ficado mais acessível ao povo em geral, né? Em muitos casos é por falta de concorrência, né? Por isso que a abertura do mercado, se não for acompanhada dessa privatização da Petrobras com a abertura de mercado, não resolve. Por outro lado, se privatizada, a Petrobras hoje, que deve dar um lucro respeitável, vai triplicar, quadruplicar esse lucro. Porque ela vai ficar muito mais competitiva. E eficiente, né? E é eficiente, né? É o mesmo caso das companhias estaduais de energia elétrica, das companhias estaduais de saneamento. Temos que lembrar também, né, que o problema do Brasil, né, Simone, é a questão da estrutura de custos aqui. Nós temos o juro mais alto do mundo, né? Nós temos, em contrapartida, temos uma força de trabalho que é uma das mais baratas do mundo. Quer dizer, então, há muitos componentes aqui em jogo que poderiam ser colocados numa mesma questão de redução geral de lucro, de custos, e isso fosse se refletir no preço final, realmente teria uma boa saída, né, Joaci? Eu estava pensando no problema da Petrobras. Ela está estatizada, querem privatizar. Então vamos ver a Petrobras privatizada. Tem esse problema do oligopólio e tem o problema também de parcelar, não vender só para uma mão, só para um grupo. O que ocorre? Se ela ficar no oligopólio, então o sujeito põe o preço que quer. E se tiver parcelada, pode-se reunir essas parcelas, essas partes privadas, e fazer uma cartelização também. E se reúne entre eles, olha, vamos pedir X por cada litro. Então é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito. Eu já fui mais apaixonado, vamos privatizar e tal, porque privatizando é bom, porque daí, por exemplo, a União não precisa gastar, pelo contrário, vai ganhar um monte de dinheiro vendendo, mas por outro lado, tem também esse aspecto, quer dizer, e além disso, a União vai ganhar um monte de dinheiro e também, ao invés de desembolsar, a União vai receber impostos e com esses impostos vai ajudar as pessoas pobres. Mas a coisa não é bem assim, tem que levar em banho-maria com calma. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do Esponchiado Giardini, pois a Chevrolet Esponchiado Giardini é conhecida
como a revenda que não perde negócio. São 8 lojas aqui no estado, 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e também Erechim. A Chevrolet Esponqueado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. É realmente Esponqueado Jardine. Vá lá e faça o melhor negócio para a sua vida, né? Lá na Jardine Esponqueado Jardine. Pessoal, o Jornal do Comércio está botando uma manchete hoje, e o Jornal do Comércio, para mim, é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. E a manchete de hoje, desta sexta-feira, dia 12 de novembro, está aí, ó, alta no consumo anima a produção de vinícolas. Na contramão, o setor cresceu na pandemia com recorde de vendas de vinhos finos e espumantes. A submanchete aí é o avião da Aerolíneas Argentinas. Depois de março de 2020, volta os voos a partir do dia 2 de janeiro. É a promessa da Aerolíneas Argentinas, que anunciou a religação entre Porto Alegre e Buenos Aires, né? Então, voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires serão retomados no dia 2 de janeiro. Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Algair, o Brasil, ele consome hoje 2,78 litros de vinho per capita por ano. Nós temos aí um consumo que está subindo naturalmente, subiu em relação a 2019 o consumo de vinho em 2020 para cá, em função da pandemia, os dados estão apontando para isso, mas ainda estamos muito aquém, por exemplo, que a Argentina, os argentinos, por exemplo, aqui consomem mais de 90 litros ano de vinho. É muito vinho. Nós temos um campo grande para avançar, né? O vinho gaúcho, tu está gostando muito? O vinho gaúcho é um vinho de excelência, né? Realmente, o que o pessoal tem feito de investimentos, de buscar tecnologias, de buscar excelência nos tipos de uvas e tudo, e é premiado mundialmente. Então, não tem o que falar. O vinho, ele tem uma questão também um pouco cultural, né? Então, isso leva tempo para que a coisa, porque existem regiões como a França, vamos dizer, a própria Itália, a Argentina, Portugal, que eles já conseguiram fazer a marca deles, né? Uhum. E isso é uma tem luta, história, né? Uma luta, história também. Tem história, tem. Mas é uma luta constante do pessoal aqui da vitivinicultura gaúcha, de buscar também uma marca para poder identificar com uma tipo de uva e também as questões todas de tecnologia para poder produzir. Eu acredito que a gente está muito bem no mercado nessa... O vinho gaúcho começou incrível, isso aí são as contradições, né? As coisas que acontecem assim que a gente de repente imagina. Quando houve a invasão de vinho, lembra? Até vinho africano, vinho aqui, aqueles coloridos que não valiam nada, né? Aqueles vinhos despertaram a atenção do gaúcho, né? Nós aqui, né, Simone? Começou a comprar aquelas coisas, umas porcaria. Aí o que aconteceu? Aí começamos, vamos tomar esse vinho, vamos tomar um gaúcho. E viu que o vinho gaúcho realmente era bom. Então o vinho gaúcho, ele acabou tendo um grande salto na qualidade, e por isso hoje é mais consumido, está cada vez crescendo mais, exatamente porque ele sentiu uma concorrência, mesmo que uma concorrência que não tinha qualidade, mas aquilo despertou o gaúcho. Eu tomo vinho há 25, 30 anos, e os meus médicos amigos dizem que o vinho é a única bebida alcoólica que é um remédio, claro, tomado, né, dentro das suas proporções, né, Simone? Uma tacinha de vinho por dia, tal, é realmente um remédio. Então, a vitivinicultura gaúcha está de parabéns pelo avanço que teve, né, pelo aproveitamento das oportunidades, e hoje o vinho gaúcho realmente é consagrado por aí. Joaci, gosta de vinho? Falando em vinho, eu estava pensando o seguinte, a nível de América do Sul, o Brasil, para mim, é o primeiro lugar em vinho. E quando eu falo em Brasil, eu falo na região serrana, porque realmente o vinho da região serrana supera o vinho chileno, o argentino e o uruguaio. Talvez percamos para a Europa, mas o que se nota é o seguinte, muita coisa boa
veio da Europa para cá. E até hoje a gente vê, por exemplo, que a Serra Gaúcha está sempre ligada com a Europa e procurando trazer o melhor aqui para nós. Por isso que eu digo, a nível de América do Sul, nós somos o soberano. Quando eu falo Rio Grande do Sul e falo Serra Gaúcha. Sabe onde é que é o maior consumo per capita de vinho no mundo? Deve ser Alguém na França. confia? Lá em casa. Pode ser que se fizesse uma pesquisa A nível entre os de lares, Canoas, pode se ser. fizesse uma pesquisa entre os lares brasileiros, certamente poderia ser a casa da Simone. Canoas, Canoas. Gente, Agora- lá em casa, eu, assim, olha, eu não sou alcoólatra, mas eu adoro chegar em casa, assim, no inverno é uma taça de vinho tinto, todo dia eu gosto, uma tacinha, meia tacinha, assim, e no verão são os espumantes, tá? Tem um estoque daqueles espumantes da Garibaldi, a Moscatel, Nunca nos docinho. convidaram. Simone, diz uma coisa, de noite ou meio-dia? Ah, não, meio-dia não dá, né? Eu tenho que Ah, pois trabalhar. é, porque Não, daí de dá sono. noite. Não, depois que eu já Aí tomei dá preguiça, banho, não dá vou pra jantar trabalhar. pra Não, de noite, relaxar. Algair, um dia nós delícia. vamos chegar lá, né, Algair? Um dia nós chegamos Zé, lá. não, mas a única pessoa que tu não perguntar sobre vinho foi pra Simone, a que mais entende aí. Agora eu tô sabendo que é ela que mais entende. Mas olha Não, aqui, eu não entendo Nossa. nada. Uma vez, olha, eu tenho um fato, assim, ó, muito engraçado. Eu fui na casa de um amigo, muito querido, e um grande conhecedor de vinho. Daí ele tinha feito uma viagem para a Europa e trouxe uns vinhos. Aí ele convidou alguns amigos próximos e fez um jantar. E daí estava explicando, porque o buquê do não sei o quê, aquelas explicações buquê. assim, né? Uma taça maravilhosa, gigante, assim, né? E tal, e brindamos. Gente, quando eu tomei o gole do vinho, me deu uma coisa, assim, porque o vinho era tão seco assim. E aí eu na cara mostrei nele, disse assim, gostou do vinho? Eu, não. Claro que eu sei. É força autêntica, né? E hoje ela toma o vinho sempre. Tipo assim, pra mim tem que ser o paladar, tem que Então, me aqui, ó, agradar. vou matar a curiosidade aqui. Eu já disse aqui nesse programa, o consumo maior de vinho é no estado do Vaticano. Os padres bebem vinho mesmo. É o maior consumo de vinho, mais de 200 litros por ano, per capita. Os padres lá vivem Per tomando vinho. capita? É. Uhul! Imagina, cara. Ah, me ganharam. Deve ter visto de hora em hora lá, né? Isso está quase 1 litro por dia, É? então, para cada um. É verdade. É claro, mas também ela tem uma população bem menor, né? Olha aqui, pessoal, vinhos do mundo, falando em vinho, vinhos do mundo, né? O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e também, claro, de qualidade. Passe em uma loja e vá lá e confira. Nós temos aqui a da Cristóvão Colombo, 1493, está aí para vocês conferirem. Ali depois na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, na capital. E lá a minha loja, lá na Getúlio Vargas, eu digo minha loja, que é onde eu frequento. Vinha Getúlio Vargas 1135, Vinhos do Mundo. E falando em vinho e tal, nós sempre, claro, que lembramos da boa comida, né? Boa comida, um vinhozinho e tal, maravilhoso. Porque o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, você encontra, sabe aonde? De Paolo. De Paolo, comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona, Algair, hein? Pessoal, receita da nona. Então, lá na de Paolo, nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor desta mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto em Porto Alegre, no Bolivar Laçador. Galeto de Paolo. Acompanhe aí o Paulo Jeremias, nosso artista e grande empresário. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No de Paolo,
respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Que maravilha, hein? Olha aqui, ó, qualquer problema, eu sei que quando a gente vai nessas... Nós temos um tour gastronômico aqui, onde quer que vá, o apelo é muito grande, né? O apelo da gula e tal. Se você tem um problema como esse, não mais terá. Aqui está a Olina resolve, né, Algar? Tu que de vez em quando dá uma passadinha aí nos limites, a Olina vai lá e resolve. É tiro e queda. Essência de vida Olina, mais de 100 anos, né? A Olina está aí, né, para satisfazer aqueles glutões, e nem tão glutões assim, daqui a pouco tem um problema estomacal lá que a Olina realmente resolve. Até André, um grande abraço para ti, André, que está nos assistindo, né? E nós estamos sabendo aqui que o reforço do estoque aí já está grande no espumante, então não esqueça de nós aqui, viu, André? Um abraço para ti aí, nós gostamos de espumante. E quero falar também mais aqui do Jornal do Comércio. Lembrando que o Jornal do Comércio, neste mês aí, deixou de ser vendido em bancas, sabia? Desde 1933, o Jornal do Comércio, porque realmente hoje em dia tem a internet, o Jornal do Comércio continua sendo de assinante, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, né, e do sul do Brasil, e realmente vale a pena a assinatura do Jornal do Comércio. Está aí o telefone para assinatura, não encontra mais eu comprava sempre na banca, agora estou assinante do Jornal do Comércio. Sempre fui lá, deixei um pouco aí, depois comprava em banca sempre, a banca ali ao lado de casa, mas agora não tem mais em banca, então a gente tem que se socorrer da assinatura do Jornal do Comércio. Olha aqui, ó, um último assunto, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, que eu queria opinião, começando com o Algai, ele que é empresário, que é o seguinte: o governo resolveu elevar por mais 2 anos a desoneração da folha para 17 setores da economia, garantindo com isso a manutenção, pelo menos, de 6 milhões de empregos, porque são esses 17 setores da economia aqueles que mais empregam, uma taxa de ocupação mais elevada em relação aos demais. Algair, é uma boa medida num momento como este? Excelente, excelente, porque não tinha outra maneira, num pós-pandemia, quando as empresas estão conseguindo respirar um pouco, se voltássemos a como seria previsto no término desse incentivo, né? Aquelas que conseguiram sobreviver na pandemia possivelmente iriam ter vários problemas agora, né? Então, acho que foi uma situação que o governo agiu com muita coerência, né? Claro que isso vai trazer também para o governo problemas de receita, mas como já havia um equilíbrio do mercado já com preços pautados nessa modalidade, segue o baile, vamos ver como é que daqui a 2 anos vamos estar, e foi uma coisa muito bem feita pelo governo nesse momento, né? Na verdade, como tu falaste no começo, né, há uns minutos atrás nós falamos que a conta da pandemia chegou. Aquela história toda, não vamos discutir essa questão mais aqui, a gente já falou muito a respeito disso. Fecha tudo, quer dizer, governadores e prefeitos que foram os que realmente comandaram, tiveram a delegação do Supremo Tribunal Federal para comandar a administração da pandemia, a administração do Covid-19, eles exageraram, nós sabemos disso, até por falta de experiência, mas muitos por birra, por falta de experiência e por falta de ouvir mais a sociedade, sobretudo a área médica, fecharam demais, quer dizer, coisas que não precisavam. E agora a conta está chegando, Simone. Mas essa medida, né, Simone, como economista, é uma medida que mostra a sensibilidade do governo numa situação empresarial que é bem delicada. Eu acho que não é nem só sensibilidade, né? Eu acho que deveria ser sempre assim. Porque, pensa, uma empresa, vamos pegar o Algair aqui, né, que é o empresário que tem quantos funcionários tem a Algair? Em torno de 60 agora, pois já teve mais, né? Pensa, 60 funcionários, independente de ter obra, independente de ter Covid, tem que pagar 20% da folha de INSS mais seguro de acidente de trabalho, né? Isso além daquilo que é descontado do empregado, desconta e paga. A empresa arca com isso. E é um custo fixo que não tem que fazer.
E toda empresa tem um ciclo, ela tem o seu ciclo. Imagina uma empresa que fabrica Papai Noel, roupa de Papai Noel. Ela trabalha o ano todo e ela só recebe uma bolada no final do ano, mas ela tem que pagar durante o ano todo. Então, assim, é uma forma de tu desonerar as empresas, porque tu paga um percentual sobre o faturamento. Então, vai ter meses que tu vai pagar mais do que 20% da folha. Mas o mês que tu tiver, que tu tiver em baixa da tua curva, né, de faturamento, tu vai pagar menos. Então, assim, não é nem assim ser sensível, é inteligente, entendeu? É uma forma de ser inteligente isso, e eles deveriam abrir isso para todas as empresas. Porque imagina assim, ó, imagina uma grande empresa, né? Empresas assim com milhares de... Imagina uma van da vida, né? Que tem 22 mil empregados. Quanto que não deve recolher de INSS por mês? Eu acho que assim, é uma forma do empresário também não ficar preocupado com aquele custo fixo que tipo assim, nossa... Chegou dia 10 lá, que é o dia de pagar a GPS, dia 20, tu tá lá apavorado, meu Deus, mas eu não vendi, agora tem que pagar, tem a folha, tem isso, tem aquilo, e acaba demitindo as pessoas. Tu enxuga para contratar depois. Agora, se tu tem uma forma de diminuir esse custo, tu consegue manter os empregados. Falaste muito bem, Simone, que a questão é assim, ó, isso aí, se fosse possível, claro, né, de se estender para muito mais setores, né? O problema todo é que aí nós temos um sindicalismo aí que é muito alinhado com ideologias que são contra o empresário. Nós sabemos que aqui no Brasil tem gente trabalhando contra o empresário, contra digamos assim, a empresa ser eficiente, a empresa continuar operando, porque querem o Estado, nós sabemos disso. Joaci Casagrande Paulo, como é que... É o seguinte, eu quero trazer aqui o meu abraço aí, por exemplo, a Paulo Guedes, e também o Bolsonaro, por essa atitude louvável que eles tiveram, porque muitas firmas faliram e outras grandes firmas, como por exemplo do nosso amigo Algair, conseguiram, pode dizer assim, quase que ressuscitar. E como é que agora a gente vai conseguir fazer com que eles sofram mais? Tem que procurar dar oxigênio para essa gente, para que eles possam ressurgir e não procurar marcá-lo com imposto, entendeu? Eu acho muito certo. Eu estou de acordo com o nosso amigo aqui, o nosso irmão Algair, e louvo essa atitude que tiveram, fazendo com que realmente desonerasse, e não só por tantos meses, parece que é o dobro, é para dar mais tempo deles respirarem, deles poderem realmente voltar a ser o que eles eram antes. E esses então 17, é isso que eu esses 17 setores, né, permita só um pouquinho, esses 17 segmentos que tiveram estendido essa medida, né, de desoneração da folha, eles respondem por 6 milhões de trabalhadores, 6 milhões de empregos. Imagina, nós estamos aí com 14 milhões de desempregados, mas 6 milhões seria um caos. Seria um caos mesmo. Até hoje eu fico pensando, Silvio, que se me dissesse assim, olha, tu vai ficar um ano sem faturar nenhum centavo. Imagina. Eu digo, tá louco, fecha. Amanhã eu vou quebrar. Fecha. Mas as coisas não funcionam bem assim. Então, eu não imaginava até, que não estou falando de causa própria, mas que... Não, mas isso a tua causa aí é de milhões. Que milhões estão passando. Mas toda a ginástica que foi feita, toda a reengenharia que foi feita para manter funcionários, né? Eu não imaginava que a minha empresa... tu tem uma empresa sólida, eu não imaginava que era tão sólida, porque... ficar um ano sem, realmente, deu um ano certinho sem entrar um centavo de faturamento na empresa. Mas a gente foi lidando com créditos, teve um apoio muito grande do BRDE, BNDES. O Pronap funcionou também, né? Esses órgãos, eu não acreditava que funcionassem tão bem no apoio das empresas, tá? Até porque eu anteriormente nunca havia buscado isso, né? E o BRDE foi sensacional, através também de linhas do BNDES,
e que, por sinal, já quitei, não estou devendo mais nada, graças a Deus. Deus. Outra grande notícia, né? Eu penso também... Mas foi de emergência que a gente usou, né, na época, mas funcionou para aquele momento, foi muito bom. E depois o empresário tem outros recursos, às vezes, abrir mão de patrimônio, essas coisas, mas a gente conseguiu reduzir muito pouco o nosso quadro de pessoas, né? Que foi já para mim uma vitória, e estamos aí, né? Tu não falaste, mas eu tenho certeza que o telespectador, a Simone e o Joaci vão concordar comigo. Claro que tem essa questão toda de, nós acertamos aqui, mas tem muito de competência administrativa. Quer dizer, não adianta o empresário se socorrer de empréstimo aqui e tal, porque depois ele vai acabar sucumbindo. Sim. Se tu não tiver um planejamento, se tu não for um cara organizado e tiver a visão empresarial e souber administrar. O caso da empresa dele, que talvez seja também de milhares de empresas gaúchas, né, também ressaltou a eficiência do empresário, né, a competência dele em gerar crises, como foi o caso da pandemia. E aí, Joaci? Eu acho o seguinte, que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. Galinha dos ovos de ouro é a classe patronal, e os ovos de ouro tem que existir, que é para alimentar os seus funcionários, o povo, né, os seus trabalhadores, a classe trabalhadora. Eu acho que está muito certo. E eu confio no meu amigo aqui, sei que eu confio no taco dele, sei que ele vai cada vez superar mais, Simone, vai se tornar uma grande empresa cada vez maior. Muito bem, um minutinho para o final do programa. Então, eu quero dar um recadinho aqui, que começou a campanha dos Correios do Papai Noel, né? Que a gente pega as cartinhas, então tu adota umas cartinhas e tu manda um presente para uma criança, né? As cartas das crianças estão digitalizadas e podem ser adotadas pelo site noel.correios.com.br. É muito legal. Daí tu adota, compra o presente e os Correios entregam. É muito legal. Essa campanha começou hoje, então quem puder, adote uma cartinha. Um abraço, um beijo para alguém. Um abraço, um beijo para meu marido lindo que está em casa nos assistindo. Esperando com uma jantinha e o espumante aquele, né? O meu é o tradicional para a dona Ana, que está nos assistindo lá também, que é assídua. Um beijo, Aninha. Espectadora do programa, né? Meu abraço do Zé, na Bia e do Mozart. Beijinho no coração dele. Muito bem. Aqui, antes do final do programa, eu quero lembrar aqui que o pagamento do 13º salário vai injetar 233 bilhões na economia. Isso significa um valor de 2,7% do produto interno brasileiro, beneficiando 83 milhões de trabalhadores, e o valor médio recebido por esses 83 milhões de trabalhadores é de R$ 2.539. Muito obrigado a você pela fidelidade, pela audiência aqui no nosso Atividade. Uma boa sexta-feira, um bom sono, bom final de semana. Segunda-feira, um novo encontro com vocês. Até lá.